Olá pessoal do Objetivo, tudo beleza? Mais uma semana de aula, mais um módulo, né? Uma semana mais próximo dos nossos vestibulares, uma semana mais próximo do seu objetivo de entrar no curso tão desejado. Nessa semana aqui, ó, a gente vai ver na frente 3 uma aula de potência, um módulo de potência, que é um assunto dos que mais cai em vestibular, você vai ver que é um assunto gostoso, tá? E a gente vai ter outras opções, outras situações que a gente vai estudar isso aqui. A gente já passou por esse assunto na frente 2, tá? A gente comentou na frente 2 sobre potência quando a gente estava falando de calor, né, de fonte térmica, tá? E a gente comentou também agora, né, em eletricidade, e a gente vai falar disso na frente 1. Então esse assunto ali permeia a física toda. Lembrando o que é a potência. Potência é uma grandeza que mede a rapidez na realização de um trabalho ou na transformação de energia. Então, se eu tenho dois carros, tá, idênticos, só com motores diferentes, aquele que atinge a velocidade final em menos tempo, ele é mais potente. Por quê? Ele conseguiu transformar a energia química do combustível em cinética mais rapidamente. Então, a potência é a energia transformada, transferida num certo intervalo de tempo. Para nós, nesse módulo, vai interessar calcular quanto vale esta energia E, que para a gente, a eletricidade tem significado de energia consumida, tá? Como assim consumida, professor? Ué, sei lá, você está assistindo essa aula em algum dispositivo. O seu dispositivo consome eletricidade para transformar em luz e som. Se for um computador que você está na sua casa assistindo, você está usando a rede elétrica, então você está consumindo energia da rede. Estou gastando eletricidade para transformar em luz e som. Claro, luz e som, mais processamento interno no seu computador, calor, porque ele vai esquentar. Se ele estiver conectado no Wi-Fi, ele transforma em onda eletromagnética para se comunicar. Mas a gente está gastando eletricidade e transformando em outras coisas. Professor, eu estou vendo no meu telefone, né? Então no meu celular eu não estou usando a rede. Você não está usando agora, mas você vai descarregar a sua bateria, depois você vai ter que carregá-la. Então você gasta a energia elétrica da rede do mesmo jeito. Então toda vez que a gente compra a energia da rede, a gente transforma em outra coisa. O que me interessa é esse E que a gente gasta a energia consumida, beleza? A energia consumida ela depende de dois fatores: da potência do seu equipamento e durante quanto tempo ele fica ligado. Tá? Potência e durante quanto tempo fica ligado. Ah, eu estou gastando muito de luz, né? Eu quero economizar. Beleza, ou você substitui por equipamentos que gastam menos, tá? Ou você diminui o tempo de uso desses equipamentos. Desliga quando ninguém estiver usando. Então, energia, potência vezes tempo. Unidade de medida, se for no sistema internacional, energia é medida em joule, o tempo é medido em segundos, e joule por segundo a gente chama de watt, tá? Um W aí, ou watt, você decide. É o nome da pessoa, né? James Watt. Ou James, eu gosto de chamar de Watt, meu nome é Walter, né? Com W, né? Então, Watt, Walter, acho que é isso, né? Joule por segundo. Beleza? Quando a gente vai medir consumo de energia elétrica numa residência, se a gente medir em joule, o número fica muito grande. Porque um joule é uma quantidade muito pequena de energia. Tá? Muito pequena mesmo. Pensando em consumo residencial, tá? Então a gente tem uma unidade diferente para fazer a medida. Então, o sistema usual, exclusivo para consumo de energia, né? Que a gente vai medir em quilowatt-hora a energia, tá? A potência em quilowatt. Para passar de watt para quilowatt, você vai dividir por 1000. Neste módulo, no exercício de aula, isso não aparece, mas na tarefa com certeza vai rolar. Então eu divido por 1000 e coloco o K que vale 1000. O tempo tem que ser medido em horas. E a energia vai sair em quilowatt-hora. Pega a sua conta de luz, tá? Da CPFL, e vai perceber que você paga a CPFL pela quantidade de quilowatts-hora que você vai consumir ao longo de um mês. Então, num mês, o tempo de uso dos seus equipamentos vai estar em torno de horas aqui. Por isso que a gente mede nessa unidade nesse sistema de medidas. Questão 1, caderno 2, página 29, questão legalzinha, fácil de fazer. Cai demais, esse tipo de problema cai muito em vários vestibulares. Diz assim, ó. Em uma residência, um aparelho de ar-condicionado de potência 1 kW, que é ligado em metade dos dias, por 8 horas a cada dia. Nessa mesma casa, o chuveiro é de potência 4 kW e é ligado por 1 hora todos os dias. Considere o custo do quilowatt como sendo 50 centavos. Ao fim de um mês e 30 dias, o valor a ser pago no mês pelo custo do consumo do ar-condicionado e do chuveiro juntos é... Bom, como é que a gente faz isso aí? Vamos anotar os dados primeiro. Ar-condicionado, potência 1 kW, ele já me deu na unidade que eu quero, né? E o tempo de uso, 8 horas
por dia, só que esse cara fica ligado por 15 dias. Observe, mas ele está consumindo num mês de 30. É verdade, mas ele falou que ele é ligado na metade dos dias do mês. Então esse ar-condicionado é ligado dia sim e dia não, tá? Então 15 dias. 8 vezes 15, 120 horas. Se eu sei a potência e sei o tempo, eu calculo a energia. A energia consumida, potência vezes tempo. Então a energia consumida pelo ar, ER, né, energia do ar, 1, que é a potência, vezes o tempo de 120 horas. 120 kWh. Beleza? Essa é a quantidade de kWh que eu gasto para fazer o ar-condicionado funcionar. No caso do chuveiro, potência 4 kW, tempo de uso 1 hora por dia. A gente quer saber quanto ele gasta ao longo de 30 dias. Então 1 hora vezes 30, 30 horas de uso durante o mês. A energia do chuveiro, esse ECH, vai ser potência vezes tempo. Potência 4, tempo é 30, 4 vezes 30, 120 kWh. Tranquilo, gente? Até aí? Legal. Ó. Quanto que vale a energia total consumida aqui? Ué, então é a energia consumida pelo ar, mais a energia consumida pelo chuveiro. Coincidentemente, os dois gastaram 120, né? Então, 120 mais 120, eu tenho uma energia total de 240 kWh. Se ele perguntasse qual foi o consumo de energia, é isso. Ele quer saber o valor. Ué, então a gente faz uma regra de 3. Cada quilowatt-hora custa 50 centavos. 240 kWh vão custar X. Multiplique em cruz, X vezes 1, igual a 240 vezes meio. Multiplicar por meio é igual a dividir por 2. Então, 240 vezes meio é 120. Então, a gente tem um custo só do chuveiro e do ar-condicionado nessa residência, supondo que o quilowatt-hora custa 50 centavos, de R$120. Belezinha? Tá? É muito comum, gente, esse tipo de conta parece bastante, tá? Inclusive em Enem. Vamos lá. Próxima, um pouquinho de teoria. Todo equipamento que a gente conecta entre dois terminais, um positivo e um negativo, ele é chamado de bipolo. Na casa da gente, a gente só tem bipolos. A gente só teria um equipamento que não é um bipolo em nível industrial, que aí você vai ter um maquinário que é trifásico. Acredito que não seja o caso dos equipamentos que a gente tem em casa, tá? Todos os equipamentos que a gente tem em casa, eu estou arriscando, a não ser que você tenha um comércio na sua casa, que eventualmente você tenha alguma coisa trifásica, mas eu acho difícil, são bipolos elétricos. A gente vai ligar em dois terminais, um mais e um menos. De uma bateria, um mais e um menos de uma pilha, o terminal positivo e negativo da tomada. No caso da tomada da gente, a corrente alternada, né? Mas eu tenho dois terminais. Aí você fala assim para mim, professor, mas as tomadas novas têm 3 pinos. O terceiro, que é o pino central, é o aterramento, tá? Então ele não tem tensão. Então o que interessa pra gente são os 2 pinos lá. Então, de modo geral, todo equipamento elétrico do nosso cotidiano a gente pode chamar de bipolo. Para um bipolo, a potência dele é o produto da corrente pela tensão. P igual a I vezes U. Professor, de onde você tirou essa expressão? É possível demonstrar. Se a gente tivesse estudado uma outra parte da eletricidade, chamada eletrostática. Como a gente ainda não viu, você vai ter que ter aquele momento de fé, acreditar em mim. Se você não tem indicação da potência no seu equipamento, que às vezes vem indicando, para eu calcular a potência eu faço o produto da corrente pela tensão. E isso às vezes aparece também. O cara indica para você qual é a corrente, qual é a tensão para a qual ele foi planejado. PIU, P igual a I vezes U. Questãozinha 2 do Enem, eu falei que isso cai. Questão simples, fácil de fazer, fala assim. Ó. Uma lâmpada LED, diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente de 0,45 amperes, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Vamos lá. O que uma lâmpada faz? Independente de qual seja o tipo de lâmpada. Pega energia elétrica e transforma em energia luminosa. Dependendo do tipo de lâmpada, ela vai ser mais eficiente ou menos eficiente. O que é uma lâmpada muito eficiente? Aquela que pega uma quantidade de energia luminosa e transforma muito dessa energia em luz. A pouco eficiente, ela pega uma quantidade de energia elétrica, né? Falei luminosa errado, elétrica, e vai converter em pouca quantidade de luz. Ou seja, para eu conseguir iluminar de uma forma igual, eu preciso gastar muito mais energia elétrica. Que é o que acontece aqui. A lâmpada incandescente é aquela que tem um ferrinho dentro dela, tá? Talvez você tenha uma ou outra na sua casa ainda,
Essas lâmpadas deixaram de ser fabricadas por determinação de lei no Brasil. Ela pega energia elétrica, transforma em calor, esquenta tanto a ponto de iluminar. O que a gente joga fora de calor é um absurdo. Então eu tenho 60 watts na incandescente para iluminar o mesmo tanto do que uma lâmpada de LED, que você vai perceber na conta que é bem menos. Então a lâmpada de LED é muito mais econômica. Ou até a fluorescente compacta é muito mais econômica. A pergunta dele é essa: qual o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED? Bom, como é que a gente vai fazer essa continha aí? A gente vai lá e calcula qual é a potência da lâmpada de LED. Potência da lâmpada de LED, eu vou determinar fazendo π. O U vale 12 e o I vale 0,45. Então a potência da lâmpada de LED, P igual a I vezes U, 0,45 vezes 12 dá 5,4. Olha que absurdo, gente. A lâmpada incandescente gasta 60 joules de energia elétrica por segundo. A de LED, 5,4. Tá? É menos de 10%. Observe, então ninguém compraria dessa, né? Depende. O custo da lâmpada incandescente no mercado era muito mais barato do que da lâmpada de LED. A lâmpada de LED tem muito mais tecnologia nela. E aí, na hora de você comprar, você acaba optando por comprar aquela que é mais barata. Mesmo sabendo que a longo prazo, a gente teria um ganho na vida útil do LED e no consumo de energia. Ela é mais econômica ao longo da vida útil. Entretanto, na hora de você desembolsar, né, seria comprar a lâmpada de LED, que é mais cara. Por isso, por determinação de lei, não se faz mais incandescente. Ou é fluorescente compacta, ou a lâmpada de LED. Pergunta que ele fez pra gente: quanto a gente economiza? Bom, se eu gastava 60 e passei a gastar 5,4, eu deixei de gastar 54,6 watts. Uma economia significativa, né? Tá? Deixei de gastar 54,6 watts de potência ao substituir a incandescente pela lâmpada de LED. Tranquilo? Sem muito susto, né? Questão 3, ó. O manual de um marmiteiro diz que esse aparelho funciona sob tensão de 220 volts, que requisita da rede uma corrente de 4,6 amperes e que sua potência é de aproximadamente 1 vezes 10 ao cubo watts. Né? 1 vezes 10 ao cubo, 1000 watts. Ele fala assim, ó, se considerarmos corretos os valores de tensão e corrente, o valor calculado para a potência é maior que o indicado em... Então repara o seguinte, ó, ele falou que aqui é aproximadamente 1000 watts, 1 vezes 10 à terceira. Se eu pegar esses dois caras aqui e fizer o cálculo da potência, você vai perceber que ele é um pouco maior do que isso aqui. Observe, então ele informou errado? Não, ele aproximou. Ele quer saber quanto que ele informou, quanto que é a mais, né, do que ele foi informado pra gente. Quanto a potência real desse cara excede aquela que foi informada. Eu sei que o U é 220, que o I é 4,6. Vamos calcular a potência. Potência calculada, PC, tá? O Czinho de calculada. Se eu sei o U e sei o I, faço π. Potência calculada é I vezes U, π. 4,6 vezes 220 dá 1012. Olha lá, 1012 é aproximadamente 1000, né? Tá? Por isso que ele colocou 1000, para não precisar colocar aí um monte de casa depois da vírgula. Mas a pergunta era quanto ele informou a mais. 1012 menos 1000, que é o que foi informado pra gente, dá 12 watts. Então, realmente, ó, quando a gente calcula, eu tenho 12 watts a mais do que aquilo que ele me disse, tá? Então, a Epson me enganou, não enganou, ele aproximou só, deu uma arredondadinha básica. 12 watts a mais. Alternativa D, de Jack Johnson. Última. O gráfico mostra a relação entre a intensidade da corrente elétrica que atravessa uma lâmpada e a diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Vamos lá, que bonitinho, ó. Vamos supor que essa lâmpada fosse resistência, tá? Fosse resistiva. Como o gráfico é curvo, a gente fala que essa resistência é não ômica. Se a gente for calcular a resistência, para cada ponto aqui a gente vai achar um valor diferente. Mas ele não pediu a resistência, olha o que ele pede para nós. Considere que essa lâmpada seja ligada a uma diferença de potencial de 120 volts e funcione normalmente. Após 10 minutos de funcionamento, a energia elétrica consumida por essa lâmpada terá sido de... Muito bom, ele quer saber a energia consumida. Como é que a gente calcula a energia? Potência vezes o tempo de uso. Tá? Energia, potência vezes o tempo. O tempo são 10 minutos. E a potência, a gente sabe? Não, então a gente vai ter que determinar. Para determinar a potência, eu posso fazer π. O U ele me falou, 120. Então olha o gráfico aqui, ó. Pega o 120, vai lá no seu gráfico,
Bateu nele, vai buscar no eixo X qual é o valor da corrente correspondente. Para 120 volts, a corrente vai estar aqui, ó, meio ampere. Então, para um U de 120, o I vale meio. Qual é a potência desse equipamento? Π. Meio vezes 120 dá uma potência de 60 watts. Tranquilo até aí? Energia, eu posso calcular em dois sistemas. Usual, que é kWh, internacional, que é em joule. Olhando para a resposta aqui, ó, ela está em joule. Para a energia estar em joule, eu mantenho a potência em watt e o meu tempo tem que estar em segundos, tá? Sistema internacional, joule por segundo, que é watt. Então a potência 60, tempo 600. Energia, potência vezes o tempo, 60 vezes 600, 36 mil joules, 3,6 vezes 10 elevado à quarta. Olha ali a alternativa C. Beleza? Ó, espero que essas questões tenham sido fáceis, espero que o conteúdo aqui seja tranquilo. A gente vai acabar usando isso em circuitos, vai usar isso inclusive nas outras frentes depois, né? Essa história de energia, potência vezes tempo. E aí, é legal que você faça a tarefa desse módulo 10. Eventualmente, uma outra questão, acho que você vai talvez enroscar por questão de unidade de medida mesmo. E aí eu fico disponível para você no Click Meeting, para a gente poder tirar suas dúvidas ao vivo. Belezinha, pessoal? Então é isso, juízo, bons estudos.